Você concorda com tudo, e é exatamente por isso que ninguém sente quem você é de verdade. Você diz, pode ser, também acho. Para mim, tanto faz. Você que sabe. Sim, faz sentido. O problema não é ceder às vezes. É viver de um jeito em que quase nunca sobra sinal claro de quem você é quando alguém pensa diferente. Você está num grupo, numa conversa, num encontro, numa reunião. Alguém dá uma opinião. Você pensa diferente. Percebe isso na hora. Mas segundos depois, se escuta dizendo, sim, total. É verdade. Também vejo assim. Mesmo sem ver. É aqui que esse padrão começa a corroer a sua presença. Quando a sua primeira reação é concordar para preservar o clima, você ensina ao ambiente que a sua diferença não precisa ser considerada. Esse é o ponto central. O problema não é mudar de ideia, nem reconhecer quando o outro está certo. O problema é a velocidade com que você abandona o próprio ponto, antes mesmo de testá-lo por dentro. Você não examina, não sustenta, não deixa a sua visão respirar, e isso quase nunca acontece por leveza real. Acontece por reflexo relacional, por medo de tensionar a cena, por receio de parecer difícil, por necessidade de continuar cabendo. Esse é o custo invisível. Quanto mais você concorda automaticamente, menos o outro encontra em você alguém com presença, e mais encontra alguém que se ajusta para a interação seguir sem atrito. Num grupo, alguém faz uma leitura sobre um assunto, uma pessoa ou uma situação. Você sente que a sua visão era outra, mas acompanha na hora. Concorda antes de verificar. Assente antes de sentir. Entra no fluxo da fala coletiva antes de perceber se aquilo realmente representa o que você pensa. E esse é um detalhe que muda tudo. Você não está necessariamente convencido. Só percebe que discordar exigiria energia, risco e exposição que prefere evitar. Então, o sim sai rápido, limpo, socialmente agradável. Mas, por baixo dele, ficou um recuo. Esse é o ponto cego. Concordar sempre parece maturidade, parece convivência fácil, parece o comportamento de quem não precisa disputar espaço o tempo inteiro, mas também pode comunicar ausência de eixo. Porque quando a sua concordância chega antes da sua percepção, o outro não encontra uma presença em relação com a dele. Encontra alguém acompanhando para não tensionar a cena. Observe quantas vezes você diz sim antes mesmo de entender se aquilo realmente representa a sua leitura. Restaurante, plano, horário, filme, lugar, decisão simples. Você tinha preferência, mas diz, qualquer um, tanto faz, para mim tudo bem. E diz isso com tanta facilidade que quase parece verdade, só que não é. É só mais uma vez em que a sua vontade perde espaço antes mesmo de aparecer inteira. Esse tipo de concordância parece pequeno, mas é justamente aí que o padrão se fortalece. Porque esses apagamentos mínimos, repetidos muitas vezes, vão treinando você a tratar a própria preferência como algo sempre secundário. Você vai aprendendo a não ocupar espaço com o que quer, a não introduzir diferença, a não criar desvio no clima da cena. E aos poucos, isso deixa de acontecer só em escolhas pequenas. Começa a atingir a forma como você vive a própria vontade. O risco real não está no restaurante, no filme ou no horário. Está no padrão que essas cenas reforçam, o de que a sua presença é mais útil quando não oferece resistência. Repare onde a sua suposta facilidade é, na verdade, hábito de não ocupar espaço com a própria preferência. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um comportamento, vira identidade social. Você já é visto como a pessoa tranquila, a pessoa fácil, a pessoa que não complica, a pessoa que topa. E quando esse lugar se fixa, acontece uma mudança silenciosa. As pessoas param de esperar contorno vindo de você. Não perguntam de verdade o que você quer. Não consideram muito a possibilidade de discordância. Não leem a sua presença como algo que pode introduzir forma própria na cena. Leem como adaptação previsível. Esse é o ponto em que a concordância deixa de ser gesto e vira função. Você entra num ambiente já um pouco inclinado a acompanhar, já preparado para caber, já disposto a não destoar para manter fluidez, e isso cobra um preço alto. Porque quando concordar vira estratégia de pertencimento, você começa a preferir ser facilmente aceito, a ser claramente reconhecido. A convivência continua,
O clima segue leve, mas algo em você vai ficando menos visível, menos nítido, menos inteiro. Hoje, note em qual ambiente você já entra disposto a acompanhar tudo, para não correr o risco de destoar. Concordar com tudo não faz de você alguém mais leve. Muitas vezes, só faz de você alguém cada vez menos perceptível como presença real. As pessoas não encontram conflito em você, mas também começam a não encontrar forma. Alguém te pergunta o que você acha, e você trava um segundo, suaviza, devolve a pergunta, ou responde com algo que cabe melhor no ambiente do que em você. Não porque não tenha visão, mas porque a sua visão já aprendeu a chegar editada. Esse é um dos efeitos mais silenciosos de concordar rápido demais. Depois de repetir isso por muito tempo, a sua opinião deixa de vir com nitidez. Não porque sumiu, mas porque foi interrompida muitas vezes antes de ganhar corpo. E isso vai infiltrando um ruído na sua relação consigo. Você começa a responder no automático, a adaptar o pensamento ao tom da sala, a medir primeiro o clima, e só depois tentar perceber o que realmente pensa. Quando percebe, já falou. Só que falou de um lugar ajustado, não de um lugar inteiro. É assim que a concordância automática deixa de ser só um gesto social e começa a atingir a forma como você acessa a própria percepção. Observe quantas vezes você responde de forma adaptada, antes de se perguntar o que realmente pensa. Você sai de encontros, conversas ou grupos com uma sensação estranha. Participou, falou, esteve ali, mas não apareceu de verdade. É como se tivesse convivido, sem se representar. Esse é um dos custos mais silenciosos de concordar com tudo. Você pertence, mas pertence pelo lado mais adaptado de si. E isso produz uma solidão muito específica. Não a solidão de quem está sozinho. A solidão de quem está com os outros, mas quase nunca inteiro na própria presença. Porque quando a sua aceitação depende da redução constante do próprio contorno, o vínculo até pode continuar, mas você vai ficando cada vez menos reconhecível até para si. É por isso que o cansaço social pesa tanto em algumas cenas. Não vem só da interação. Vem da quantidade de vezes em que você concordou para não tensionar, sorriu para não destoar, acompanhou para não correr o risco de parecer excessivo. Repare se o seu cansaço social vem apenas da convivência ou também da quantidade de vezes em que você deixou a própria diferença morrer antes de ganhar voz. Numa conversa simples, alguém fala algo com que você não concorda totalmente. Dessa vez você não compra a briga, não faz discurso, não tenta vencer ninguém, só diz, não vejo assim. Para mim é diferente, não concordo totalmente. Acho que tem outro lado aí. E para por aí. Esse gesto parece pequeno, mas reorganiza a sua presença inteira. Porque você continua convivendo, sem desaparecer para a convivência acontecer. É aqui que alguma coisa volta para o lugar. Você percebe que sustentar uma diferença leve não destrói o vínculo, não te transforma em alguém difícil, não te expulsa automaticamente do pertencimento. O que devolve peso à sua presença não é rigidez, nem contrariedade encenada, nem a necessidade de discordar por afirmação. É a capacidade de manter uma diferença simples, sem sentir que isso ameaça por si só o seu lugar. E esse é um ponto decisivo. Você não precisa virar oposição ambulante. Precisa só parar de concordar antes de existir. Hoje, note um momento em que você pode sustentar uma discordância leve, sem se justificar demais, nem recuar rápido demais. Porque no fim, o que enfraquece a sua presença não é ser gentil. É abrir mão do próprio contorno toda vez que ele poderia aparecer. Muita gente não está sendo madura quando concorda com tudo. Só está tentando sobreviver socialmente, sem correr o risco de ser lida como difícil, estranha ou excessiva. E quando esse padrão se repete, o preço é alto, aceitação sem nitidez. Você não sofre porque falta opinião. Sofre porque a sua opinião quase nunca chega a ter o direito de permanecer viva na presença dos outros. Por isso, você não precisa virar alguém combativo, rígido ou incapaz de ceder, mas precisa começar a perceber onde a sua concordância deixou de ser abertura e virou desaparecimento. Porque conviver bem não é dizer sim para tudo. É conseguir continuar reconhecível mesmo quando o ambiente preferiria uma versão mais fácil de você.
Nas próximas 24 horas, escolha um momento pequeno em que você normalmente concordaria por reflexo e sustente uma diferença simples, sem agressividade e sem se explicar demais. Depois observe. Você estava realmente de acordo ou só tentando manter o clima às custas da sua presença? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive mais do que gostaria, comenta. Minha diferença também merece espaço. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que o problema não está só em concordar demais, mas em ir perdendo forma cada vez que apaga a própria diferença para continuar pertencendo, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você precisa ser escolhido. E não percebe o que isso já está fazendo com você. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.